Desejo saudar os amados irmãos com a bendita paz do Senhor Jesus. E mais uma vez estamos em sua presença para meditarmos e nos expormos à sua palavra. E antes de iniciarmos este estudo, gostaria de ter uma palavra de oração com os amados irmãos. Senhor, mais uma vez nos dás esta oportunidade de estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra, e sabemos, Senhor, que mais uma vez também Tu queres falar conosco. Por isso, Senhor, estamos diante da Tua presença. Usa-nos para a glória do Teu nome e abençoa cada coração. Abençoa os ouvidos, Senhor, que vão escutar esta palavra e que Tu possas, como só Tu sabes fazer, Senhor, tocar em cada coração, em cada vida, em cada lar, em cada família, Senhor, através da Tua maravilhosa e gloriosa palavra. Ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, para os nossos caminhos, e por isso, Senhor, estamos em Tua presença. Glorifica, pois, ó Pai, o Teu santo nome nesta hora, para a glória de Jesus, o Teu Filho. Pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Hoje estaremos falando sobre um assunto que se estenderá por mais alguns estudos bíblicos. Este será o primeiro dessa série, então pedimos aos amados que tenham atenção quando terminarmos o estudo de hoje. Não terminou o estudo, é uma parte, é a primeira parte dele. E o tema é a atmosfera da sua presença, a atmosfera da presença de Deus. E gostaríamos de iniciar lendo uma passagem bíblica com alguns versículos. Peço a paciência dos amados, que se encontra em Números, capítulo 11, verso 23 a 29. E diz assim a palavra de Deus, Números, capítulo 11, verso 23 ao verso 29. Porém, o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Verso 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito. Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Tomem nota deste parênteses, creio que na vossa Bíblia também está, esta frase está entre parênteses. Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. Verso 27. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Verso 29. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Esta palavra de Moisés nos leva a milhares de anos depois, porque parece ser, nesta altura, uma palavra profética, vamos dizer assim, ou uma palavra de um desejo profético da parte de Moisés.
ele diz: quem dera que o povo, ou que todo o povo do Senhor fosse profeta, e estas últimas palavras, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Nós que vivemos no tempo da graça, no tempo da dispensação do Espírito Santo, sabemos como esta palavra se cumpriu. Milhares de anos depois, esta palavra se cumpriu através da morte, ressurreição de Jesus e através da descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo deixou de estar somente sobre os profetas, os sacerdotes, os reis, e desceu sobre o seu povo, habitou no seu povo. Este desejo, quem dera de Moisés se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos falando da presença do Senhor, da atmosfera da presença do Senhor. Esta passagem é muito rica, não só em simbolismo, mas ela é rica em ensino para os nossos tempos, para o tempo em que a Igreja está vivendo na face da terra. E queremos glorificar a Deus por causa disso. Nós não podemos inventar a presença do Senhor. Não nos é dado esse privilégio, diria, de inventar qualquer coisa para que Deus esteja presente. Descobrir qualquer coisa para que Deus se faça presente, seja no culto, seja na nossa vida. Como eu disse, vivemos no tempo da graça, vivemos no tempo da dispensação do Espírito Santo, em que o Espírito Santo agora já não é mais aquele que vem e vai, mas é aquele Espírito maravilhoso que habita no povo do Senhor. Nós temos como igreja o privilégio maravilhoso de ter a presença de Deus em nós. E a Bíblia acrescenta que o Espírito de Deus anda no meio dos louvores do seu povo também. Nós não inventamos a presença do Senhor. Nós entramos. Há uma palavra do salmista, no Salmo 42, e verso 2, que ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? No verso 4 diz: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. É claro que o salmista, neste salmo, ele se refere à entrada no templo, entrada na casa do Senhor, entrada no templo. E havia toda uma condição para que o povo de Deus entrasse. Para eles era claro para eles que esta entrada na casa do Senhor era entrada na presença do Senhor. Se nós nos lembrarmos bem, a presença de Deus entre o povo de Israel era figurada através da arca. Quando o povo pensava em ter Deus no meio deles, eles tinham a arca do concerto. Eles andavam com aquela arca. Eles andavam com Deus simbolizado naquela arca. Hoje sabemos que essa arca é um símbolo de muitas coisas gloriosas, da presença do Senhor e do que Deus está falando com o seu povo e daquilo que o seu povo é na sua presença. Essa arca tem todo esse simbolismo, mas com certeza ela já não diz nada para a igreja de hoje, ela já não simboliza nada para a igreja de hoje, no sentido de que, tendo a arca, Deus está conosco, e não tendo a arca, Deus não está conosco, como era para o povo hebreu, o povo de Israel. Somos dirigidos a Deus porque amamos a Deus. Somos dirigidos a Deus porque tememos o seu nome. Nós somos motivados por sentimentos puros e por razões certas de buscar ao Senhor.
de andar em sua presença, de buscar a sua face. Nós somos levados a buscá-lo por princípios da palavra, por princípios das Escrituras, por princípios bíblicos. Deus está, uma frase, Deus está onde o seu povo está. É uma frase incompleta dizermos isto. Deus está onde o seu povo está, onde Deus quer que esteja. Nem sempre onde nós vamos, por causa da falta dessa atitude de amor a Deus, de temor a Deus, temor pela sua presença e motivados por sentimentos puros, nem sempre para onde nós vamos Deus é obrigado a seguir-nos, Deus é obrigado a estar conosco. Portanto, Deus está onde o seu povo está, quando o seu povo está onde Deus quer que ele esteja. Os anciãos do tempo de Moisés sabiam desta verdade. A passagem que nós lemos em Números mostra dois factos. Mostra como os anciãos se reuniram à volta de Moisés, mostra como o Espírito de Deus estava naquele lugar, se movendo naquele lugar onde Moisés e os anciãos estavam, mas também mostra uma outra realidade. Dois homens que estavam fora do arraial, não estavam juntos com Moisés, não estavam juntos com os demais anciãos que tinham sido convocados e chamados por Moisés, mas estava acontecendo com eles o mesmo que estava tendo lugar com Moisés e os anciãos reunidos na tenda. A palavra de Deus diz que eles também profetizavam. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que o Espírito de Deus estava também sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus está onde Deus quer que ela esteja. Nós não podemos manipular a sua presença. Não nos é dado esse privilégio, não nos é dado essa oportunidade de manipular a sua presença. Deus está onde Ele quer estar. E muitas vezes Ele está onde nós não pensamos que Ele esteja. Muitas vezes Ele está, sua presença está onde nós pensamos que não deveria estar, mas está. Foi uma recomendação que Josué, o servo de Moisés, deu a Moisés, era que eles deviam ser proibidos de estar naquele lugar ou proibidos de profetizar, porque eles não estavam no meio dos anciãos. Eu lembro-me daquela passagem de Jesus também, quando estavam acontecendo coisas fora dos discípulos, fora do controle dos discípulos, e Jesus também exortou os discípulos a deixarem que essas coisas acontecessem, porque os que estavam fazendo isso estavam do lado deles, ainda que não estivessem com eles, mas estavam do lado deles, e Jesus consentiu que isso estivesse a acontecer. O mesmo aconteceu aqui com Moisés, quando Moisés diz: estás com ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Não podemos fabricar a presença do Senhor, nem em nossas vidas, nem no culto. Não podemos, como eu disse antes, não podemos manipular. Não podemos fazer nada construído por nós para que a presença do Senhor esteja entre nós. Nós não podemos criar uma atmosfera em que Deus coloque em nós o querer. Não podemos criar uma atmosfera que obriguemos a Deus a estar entre nós. Existem princípios, falei no início, existem princípios bíblicos, existem princípios nas Escrituras, existem princípios divinos para que Deus e sua presença estejam em nós, estejam entre nós. Esta atmosfera é criada quando nós sabemos, quero chamar a atenção a este ponto, quando nós sabemos o que combinamos com Deus.
Há uma parábola em Mateus capítulo 20, verso 9 a 13, que Jesus conta, e eu vou ler. Chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai da família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Uma forte discussão entre homens que trabalharam mais tempo e receberam menos, e os que trabalharam menos receberam mais. E Jesus está dizendo que o que aconteceu foi acerca daquilo que eles combinaram com o seu Senhor. O que nós combinamos, qual é o teu acordo com Deus? Qual é o acordo que tu fizeste com Deus acerca de andares com Ele, acerca da sua presença na tua vida, acerca de tua obediência, acerca do que tu fazes diante dele? Qual é o teu acordo? É nesse acordo que Deus está. Quando nós dizemos que para haver vida no culto, precisa haver culto na vida, nós estamos dizendo que quando nos reunimos, o resultado dessa reunião dos santos, dessa congregação dos santos, é sempre o resultado de cada culto que cada homem, que cada mulher, cada filho de Deus tem de Deus na sua vida. Esse culto individual, esse acordo que nós temos individualmente com Deus, é que faz com que sua presença ou a sua ausência aconteçam na nossa vida. Cada um de nós deve ter um acordo com Deus. E é com base nesse acordo que nós fazemos. Eram 2 trabalhadores, neste caso de Mateus, capítulo 20, eram 2 trabalhadores, todos eles vieram para fazer o seu trabalho, mas cada um deles tinha um acordo individual, um acordo pessoal com o Senhor, que lhes pagaria no fim do dia. Quando eles ficaram a discutir sobre o acordo individual, o seu Senhor apareceu para explicar: eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com o acordo individual que eu fiz contigo. A presença de Deus, ou a atmosfera da presença de Deus, vem quando nós cumprimos o acordo que temos com Deus de o buscar, o acordo que temos com Deus de andar na sua presença com temor, o acordo de o amar, o acordo de o obedecer. Individualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Não é quanto ou o maior ou menor esforço que tu fazes, mas o que tu acordas com Deus. O teu valor está no valor do teu acordo com Deus. Tu vales o quanto cumpres com o teu acordo com Ele, com o teu contrato com Deus, com a tua aliança com Deus. Mais do que contrato, uma aliança com Deus. A tua aliança com Deus vai definir a sua presença ou a sua ausência na tua vida. O povo estava no lugar certo. Ele estava no deserto. Sim, é no deserto onde tudo falta. É no deserto onde precisamos depender de alguma coisa que aconteça para suprir nossa necessidade. O povo murmurou acerca do alimento. Nesse deserto, o povo murmurou acerca do alimento. E a palavra de Deus diz que eles, ao murmurarem contra Deus, contra Moisés, muitas vezes não somos dirigidos nesta comunhão com Deus, nós não somos dirigidos pelo amor, não somos dirigidos pelo temor ao Senhor, não somos dirigidos por princípios bíblicos e por sentimentos puros, mas por interesses pessoais. É o povo que pede, é o povo que diz: Deus, dá-nos,
queremos a tua bênção. É o povo que reclama da bênção do Senhor, mas que não tem um contrato com o Senhor, não tem um acordo com o Senhor. Deus disse, comerão carne, quando eles reclamavam sobre a falta de alimento, comerão carne, não um dia ou dois, mas um mês. Esta palavra de Deus era uma palavra mais exortativa do que uma palavra de quem quer abençoar. Era uma palavra exortativa, uma palavra que vinha como uma permissividade pela reclamação, pela reclamação do povo. E Moisés racionalizou sobre isso. A presença de Deus, quando nós não buscamos essa presença, quando nós não buscamos esse Deus e sua presença com o Espírito que Deus pede, com o Espírito que a Bíblia ordena, que as Escrituras ordenam, nós sempre iremos querer racionalizar sobre o que Deus está fazendo. Por que Ele faz desta maneira? Como é que Ele vai fazer? Nós somos peritos em buscar explicações acerca do que Deus faz, acerca do que Deus irá fazer. E Moisés também racionalizou acerca disso. Como é que tu vais dar de comer? Como é que darás de comer a estas pessoas? Deus falou de carne, Moisés falou de carne e de peixe também. Degolar-se-ão, diz Números 11:22, degolar-se-ão para estes ovelhas e vacas que lhe bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Moisés estava querendo racionalizar, porque ele olhava para as circunstâncias e ele não percebia como é que Deus iria manifestar sua presença naquele caso. Estão num deserto. Não há carne, não há peixe, não há alimento. Moisés quis racionalizar isso. Moisés quis criar um quadrado à volta daquilo que ele pensava que seria, ou como é que ele pensava que seria a manifestação de Deus. Diz no versículo 21, Moisés disse, 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro. Impensável para Moisés. Impensável. Porque pensamos tanto, porque racionalizamos tanto, quando a presença de Deus, ela está conosco, ela está entre nós, e ela é fundamentada em princípios e não na racionalidade humana. Está fundamentada em princípios, e nós veremos isso. E não no que tu pensas. Chega à presença de Deus como Ele pede que tu venhas, e não racionalizes o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer. Com certeza que no deserto não há comida, no deserto não há carne, no deserto não há peixe. Moisés sabia isso. Não adianta ironizar na presença de Deus. Não adianta. Chega à sua presença. Entra na sua presença em obediência, em amor, em temor. E Ele mostrará o que Ele pode, o que Ele é capaz de realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Porém o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor. Lembro sempre daquelas palavras de Jesus. A mim, estão em Mateus capítulo 28, no último capítulo de Mateus, a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. Deus está dizendo para Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor. O que é isso de deserto? O que é isso de não haver comida? O que é isso de não haver água no deserto? Para mim, fui eu que fiz os desertos, fui eu que fiz os rios, fui eu que fiz as nascentes da água. O que é isso para mim? A minha mão está encurtada? Agora verás se a minha palavra, sublinha na sua Bíblia, sublinha na sua Bíblia, agora verás se a minha palavra, Jeremias escreveu que Deus zela, Deus cuida da sua palavra para a fazer cumprir. Não é só um desejo
irónico, não é só um desejo de mostrar que Ele é Deus. É porque Ele se manifesta, o nosso Deus é um Deus que se manifesta, é um Deus que se apresenta, é um Deus que se faz conhecer. E nem a sua mão está encolhida, nem a sua mão está encurtada, e nem a sua palavra voltará vazia para ele. Ele cumprirá a sua palavra. Verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Precisamos saber o que precisamos aprender com as palavras e o sentimento de Deus. Quando Deus diz essas palavras, que a sua mão não está encurtada, nem a sua palavra deixará de se cumprir. A lição que o povo precisava aprender e que Deus iria dar não era sobre suprir necessidades. Eram duas lições. A primeira era: contentai-vos com o que tendes. E aqui a palavra era: mas não tenho nada. Contentar com o que tendes é com o que tendes em situação. Não é se tens alguma coisa, é que se não tens nada, tu tens nada. Contentar com o que temos é quando também não temos. Porque quando não temos, temos nada. E nós devemos saber contentar com isso. O maná poderia não ser tão bom, poderia fartar, mas era de Deus. Então era bom. Precisavam aceitar isso com alegria. Tanto não tendo nada, como tendo um maná que para eles era pouca coisa. Eles precisavam se contentar. E não murmurarem contra Deus. Deus pode fazer coisas meio atrapalhadas, meio difíceis de nós entendermos, sem lógica nenhuma, mas é Deus que faz. Então, está bem feito. É bem feito. É bom. Moisés não percebeu que a carne que vinha aí era uma forma de Deus os repreender. E não era só bênção, não era só para saciar, porque depois nós lemos na palavra aquilo que aconteceu. Era o bom vindo pelo mal, vindo pela murmuração, vindo pela falta de confiança, vindo sobre a dúvida se Deus estava ali ou se Deus não estava, se Deus estava com eles ou os tinha abandonado. Precisamos ter cuidado com a forma como nós pedimos ao Senhor, a forma como nós clamamos a Ele, a forma como nós entramos na sua presença para lhe fazer algum pedido, alguma petição, a forma como nós confiamos no Senhor. Qual era a forma que Deus tinha para livrar Moisés da ira do povo? Quais eram os limites de Deus? Moisés ficou sem saber, nem nós muitas vezes sabemos como Deus vai agir, como Deus vai manifestar sua presença. Não fabrique a presença do Senhor. Não invente a presença do Senhor. Tu não sabes como Ele se vai manifestar. Era impensável para o povo que eles teriam carne no deserto. Era impensável também para o povo que eles teriam água no deserto. Por isso eles reclamavam, por isso eles tinham saudades de voltar ao Egito. Não fabriques. Quando Deus demora, lembro a passagem de Saul, quando ele está buscando a presença de Deus, quando ele está buscando uma revelação, quando ele está buscando uma orientação, e Samuel se atrasa. Escreva estas palavras. Quando Deus se atrasa. Agora, esse atrasar, ponha entre aspas. Quando Deus se atrasa sim para ti. Deus se atrasa muitas vezes para mim. Deus se atrasa na velocidade que eu tenho. Deus se atrasa nos planos que eu tenho. Deus se atrasa nos pensamentos que eu tenho acerca do que Ele deve fazer, no tempo em que Ele deve fazer, mas Deus nunca se atrasa para os seus filhos. Esse atraso de Deus não é nada mais, nada menos do que deixar que te prepares para a sua manifestação. Deixar que estejas preparado, o tempo certo para que estejas preparado
para a sua presença, para que Ele se possa manifestar na tua vida. Deus não se atrasa para os seus. O que acontece na atmosfera da presença de Deus é que nós nos atrasamos a nos prepararmos para a sua presença. Nós nos atrasamos para compreender a vontade de Deus para se manifestar em nós. Nós é que nos atrasamos. Estarei andando para o fim, falando sobre algumas pessoas que manifestaram a sua fé e que chegaram à presença de Jesus, foram à sua presença, procuraram-no. A atmosfera da presença de Deus, ela está coberta com a nossa procura. Quando nós procuramos, louvado seja o nome do Senhor. Estas pessoas procuraram o Senhor e agradaram ao Senhor por o terem procurado. A procura de Deus só a procura de Deus já é um ato de fé. Mateus 8, verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. E disse o Senhor, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítica e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vem, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Alguém que chegou à presença do Senhor, imbuído por este desejo de adorá-lo, este desejo de reconhecer que ali estava a solução para o seu assunto, para o seu problema. A mulher que pede pela sua filha, diz a palavra de Deus lá em Mateus 15, a partir do verso 28, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mulher que se aproxima do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, este versículo é maravilhoso, porque ele implica duas questões, ele implica fé e implica aproximação. A palavra de Deus diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, a atmosfera da sua presença, ir com fé, chegar com fé, mas precisamos andar, precisamos caminhar à sua presença, e este caminhar à sua presença é temor a Deus, obediência a Deus, amor a Deus, para nos aproximarmos dele. São princípios. O que nós pedimos, nós receberemos, porque a Bíblia diz, porque fazemos o que lhe agrada. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. A atmosfera da presença de Deus vem por confiarmos no Senhor, vem porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Precisamos descobrir o que agrada ao Senhor antes de reclamar a sua presença. Antes de tentarmos fazer qualquer coisa, seja numa suposta adoração, seja num suposto louvor, seja numa suposta oração, tudo o que nós tentarmos fazer, precisamos, para que a presença de Deus esteja entre nós, para que a presença de Deus se faça manifesta na nossa vida, precisamos descobrir o que agrada a Deus. Como diz Efésios, capítulo 5 e verso 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. A atmosfera da presença de Deus
cria-se pela nossa confiança nele. Quando chegamos a ele em inteira certeza de fé, como diz Hebreus, temamos, pois, Hebreus capítulo 4, verso 1, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Devemos fazer esse exame. Como é que a palavra de Deus tem sido de proveito para nós? Quanto mais proveitosa ela for para nós, mais estaremos agradando a Deus. Porquanto não estava misturada com a fé, como nós acabamos de ler em Hebreus capítulo 11, verso 6, não estava misturada, escutem estas palavras do escritor aos Hebreus, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Tudo o que não vem por fé, está escrito em Romanos, não agrada a Deus. Façamos coisas que agradam a Deus, como nós lemos em Efésios, aprovando o que é agradável ao Senhor. Façamos aquilo que agrada a Deus, e então entraremos com confiança na sua presença. Que Deus possa abençoar os amados irmãos. Amém. Amém. Senhor, pedimos a tua graça, a tua bênção, pela tua palavra acabada de ouvir, acabada de ser explanada, Senhor, que na verdade tu leves pelo teu Espírito a cada coração, a cada mente dos teus amados servos e servas, Senhor, para que em tudo possamos obedecer-te e possamos temer o teu nome e possamos entrar em tua presença com confiança, sabendo, Senhor, que seremos ouvidos em tempo oportuno e que tu abençoarás nossa vida e aquilo que nos concerne. Em nome de Jesus, eu te quero agradecer agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, amados.